Olá, seja novamente muito bem-vindo a mais uma videoaula. Hoje nós vamos entender aqui a arquitetura do nosso projeto e o que cada componente se propõe a realizar. Vem comigo. Eu tenho aqui, olha só, o meu arquivo Draw.io. Ele vai ficar disponível para você ali no nosso repositório do curso, lá no GitHub. E você pode baixar aqui essa imagem. Inclusive, eu vou dar uma sugestão muito importante aqui. Se você está tentando buscar a sua primeira oportunidade aí no mercado, é extremamente importante e relevante que você publique o que você está aprendendo. Então, pegar essa imagem aqui e publicar lá no seu LinkedIn, que é uma rede social mais voltada para o setor de trabalho, né? Isso vai aumentar bastante sua visibilidade. Você pode me marcar, porque eu vou dar uma força lá para dar um engajamento na sua publicação e isso vai aumentar ali o nosso networking, tá bem? Então, uma sugestão é que você faça isso. Me adicione lá também no LinkedIn, tá bem? Então, beleza, voltando aqui, pessoal. Essa estrutura é a evolução de um projeto que nós criamos algum tempo atrás, onde nós desenvolvemos um help desk. Porém, nós utilizamos ali a abordagem de monolito para criar esse projeto. E eu resolvi pegar este projeto e fazer umas modificações nele, utilizando aqui a abordagem de microserviços na sua estrutura, tá bem? Então, eu peguei esse projeto, adicionei algumas melhorias nele e deixei ele todo estruturado em microserviços agora. Essa imagem que vocês estão vendo aqui, ela é uma imagem do projeto inicial proposto. Porém, nós vamos evoluir aqui este projeto. Nós vamos adicionar cache distribuído, nós vamos adicionar banco de auditoria, nós vamos adicionar Apache Kafka, entre outras funcionalidades também. Então, esse aqui é o projeto inicial que nós propusemos aqui para os alunos. Porém, nós teremos módulos com evoluções deste projeto, tá legal? Então, a gente vai aprender novos conceitos aí, além do que a gente já vai ver aqui. Beleza, mas vamos entender aqui então o que cada componente aqui se propõe a fazer, né? Qual é a responsabilidade de cada um. De um lado, eu vou ter aqui o meu client, eu coloquei esse client aqui, que pode ser o seu front-end. Então, geralmente, numa abordagem mais comum, nós temos o back-end de um lado, o front-end do outro, e o front faz chamadas para o back. E o back responde para o front, que pega essas informações e mostra ali na tela para o usuário. Pensa o seguinte, em uma tela de inicialização ali do seu sistema, onde o usuário faz o login e vai para aquela tela home, às vezes você precisa juntar bastante informações para mostrar uma tela inicial ali para o usuário. Vamos pegar um nosso caso aqui, por exemplo. Pode ser que na hora que o usuário faz o login, eu precise mostrar para ele quantas ordens de serviço ele tem aberto na fila dele. Preciso mostrar o e-mail, o nome dele, algumas informações de outros usuários, por exemplo, técnicos que mandaram alguma notificação para ele. Então, o meu front precisaria ficar fazendo chamadas para os meus componentes back-end para poder obter essas informações e montar uma estrutura ali. Às vezes, uma única página precisa fazer 4 ou 5 chamadas para montar uma estrutura inicial para mostrar para o usuário. Então, o que acontece? Nós adicionamos um componente no meio desses dois carinhas que se chama Helpdesk BFF. BFF não é de Best Friend Forever, tá? É de Backend for Front-End. É literalmente do back-end para o front-end. Porém, o que acontece? O seu front ele vai fazer uma única chamada para esse componente. Por exemplo, montar tela home. E esse carinha aqui, sim, vai ter os serviços que vai fazer as chamadas para o seu back-end para montar essa estrutura inicial e retornar com uma única resposta para o seu front. Assim, o seu front vai ter bem menos complexidade de código ali naquela tela home. Ele faz uma única chamada para esse endpoint e esse carinha monta toda a estrutura que ele precisa. Então, o BFF ele tem essa e outras finalidades também. Por exemplo, olha só. Aqui eu vou adicionar uma camada de autorização com os JSON Web Tokens, tá bem? Então a gente vai verificar se de fato aquele usuário ele tem aquela role específica para acessar este ou aquele recurso, se ele está autenticado ou não. Então a gente pode adicionar aqui uma camada de autorização. Eu posso também, na verdade, utilizar o OpenFem para fazer as chamadas REST para esses nossos componentes também. Então, a gente já não vai mais utilizar o REST Template. O FEM é uma tecnologia um pouco mais avançada. Então, é ele que nós vamos utilizar e ele está disponível na biblioteca do Spring Cloud. Beleza, dado que completamos o nosso BFF,
Vamos pensar o seguinte, o BFF ele não vai bater direto na minha API. Por quê? Porque eu quero adicionar um componente no meio dessas chamadas aqui para fazer o seguinte. Eu quero que, por exemplo, seja balanceada toda a carga que chegar para o meu back-end. Então, nós vamos ter aqui o Netflix Ribbon, que é uma lib open source, né, de código aberto, disponibilizado ali pela Netflix, né, que vai fazer o balanceamento de cargas para a gente. Então, vamos supor aqui que eu tenho um componente que recebe muito mais requisições do que os outros. E eu preciso subir 3 instâncias desse componente. Então, o meu API Gateway, ele vai simplesmente pegar o nome do serviço que você chamou aqui. Você não precisa mais especificar uma porta para ele. Vai falar, olha, chama para mim o User Service API barra listar usuários. Qual porta? Independente. Eu quero que você traga as informações que eu estou buscando aqui. Esse cara aqui ele vai ficar responsável por rotear essa sua requisição para o componente correto. E também fazer o balanceamento de carga entre essas instâncias desse seu componente. Ele vai ver o seguinte, olha, essa instância acabou de receber uma chamada, então vou redirecionar essa próxima chamada para essa outra instância aqui, quando for no mesmo componente, também no mesmo serviço. Então, esse carinha, ele vai ter essa finalidade. E a gente vai utilizar o OpenFang aqui também, beleza? Beleza, show de bola. Vamos entender aqui esse componente. Nós teremos aqui um componente chamado User Service, que vai ser aquele componente responsável por fazer o gerenciamento dos usuários. Eu quero inativar um usuário, eu quero criar um novo usuário, deletar um usuário, está aqui. É aqui que a gente vai fazer esse processo, beleza? Então, cada componente vai ter a sua responsabilidade, tá bem? Teremos o componente de ordens de serviço, que será aquele componente que vai fazer todo o gerenciamento das ordens, né? Abrir uma nova ordem, atualizar essa ordem, colocar ela como encerrada, trocar o técnico dessa ordem. Teremos também um componente aqui que vai ser responsável por realizar a autenticação. Nós não vamos usar um serviço pronto já da nuvem. Existem N serviços aí na nuvem que disponibilizam para a gente essa funcionalidade de fazer a autenticação do usuário. Porém, nós vamos criar isso aqui na unha, vai ser muito interessante, utilizando o Spring Security com o JWT, os JSON Web Tokens também. Nós vamos utilizar aqui o banco relacional e o banco não relacional, né? O SQL e o Mongo também. Para o usuário eu escolhi aqui o Mongo e para as ordens de serviço eu utilizei aqui o SQL, tá bem? Então são bancos diferentes, né? Um banco é relacional e o outro não. Teremos aqui um componente que vai ser responsável apenas por enviar e-mails para os usuários. Então, nós vamos ter um RabbitMQ rodando, né? Teremos uma fila com um tópico específico, onde registros serão gerados para esta fila, e este componente só vai ficar analisando. Quando chegar um novo registro nessa fila, ele vai processar esse registro e vai enviar lá um e-mail para o usuário informando que a ordem ou foi aberta, ou foi encerrada, ou foi atualizada. Enfim, ele de fato vai enviar um e-mail para o Gmail do usuário, lá para o Hotmail do usuário. E nós vamos ver isso acontecendo na prática também no projeto. Teremos também uma lib commons. Essa lib aqui é uma lib que nós vamos disponibilizar para os nossos componentes para que evitemos a criação de código duplicado, tá bem? Então vamos supor o seguinte, olha só, o meu BFF faz uma chamada para o meu user service. Esse componente aqui, ele vai ter uma estrutura de resposta para o meu usuário, por exemplo, o user response. Então, quando eu retornar essa estrutura, eu preciso estar preparado para receber essa estrutura aqui neste componente também. E para que eu não tenha que replicar a mesma classe aqui dentro também, eu vou criar ela dentro de uma lib. Nós importamos a lib nos projetos e teremos essa classe aqui disponível para a gente utilizar, sem ter que criar código duplicado. Isso é muito importante também, essa abordagem é muito interessante dentro da arquitetura de microserviços, tá legal? Então, essa lib vai ter essa finalidade. Fique tranquilo que tudo isso vai ficar muito mais claro quando a gente estiver implementando mesmo o projeto, né? Muita coisa a gente não aprende só com a teoria, mas também com a prática. Tem que praticar para conseguir entender melhor. Beleza, nós vamos ter aqui um Service Discovery, que é literalmente o que o nome dele diz, né? Ele é um serviço que vai descobrir os componentes que você tem aqui através do nome deles para poder redirecionar as chamadas que vão chegar nesse API Gateway aqui
para os componentes corretos. Então ele literalmente vai ficar descobrindo aqui os serviços que tem integrados a ele, vai falar, eu tenho um Office Service API aqui, eu recebi aqui uma chamada para um Office Service API.login, então ele vai saber que é para esse cara que vai redirecionar através dessa integração com o Service Discovery, que também é uma lib que foi criada lá pelo Netflix, que é o Netflix Eureka, também. E também é de código aberto, open source ali para a comunidade estar contribuindo. E nós vamos ter também um componente muito importante aqui, que é o config server. Esse servidor aqui de configurações, ele tem a seguinte finalidade: armazenar configurações que você não quer que fiquem expostas publicamente. Por exemplo, o meu componente de autenticação, vou ter uma palavra-chave que vai ser embaralhada lá no token, quando eu for fazer a autenticação. Só que essa palavra-chave, se ela ficar exposta, as pessoas podem gerar tokens com a minha palavra-chave e fazer chamadas para o meu back-end. Então, eu estou com um sistema vulnerável. Então, como eu quero deixar essa API exposta para o público, mas não quero deixar a minha palavra-chave exposta, eu vou deixar ela num servidor de configurações que vai estar lá no meu GitHub, tá bem? Então, assim a gente deixa só o que pode ser de fato público aqui, tá legal? Então, assim, é basicamente essa a estrutura do nosso projeto. A princípio, como eu falei, nós vamos evoluir essa estrutura posteriormente, adicionando aqui Apache Kafka, adicionando um banco para auditoria, adicionando um cache distribuído com Redis e outras coisas, beleza? Então, é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado do projeto proposto. E eu aguardo vocês para a próxima aula, onde nós vamos começar então a criar ali o nosso primeiro componente, tá legal? Um forte abraço, até mais.